Os humanos que comem animais selvagens sem controle, um barril de pólvora para a saúde mundial. Assunto com certeza interessante que vamos abordar hoje aqui no vídeo do dia, em tempos de pandemia mundial, que provavelmente veio de algum animal selvagem, algum animal silvestre via alimentação. Esse assunto, sem dúvida, paira os ares até que não comprovarem de onde veio, se é que será possível. Dificilmente vão saber com certeza qual o animal que foi o responsável, então, dessa passagem do vírus do animal para o ser humano. Já fiz um outro vídeo aqui um tempo atrás, em que um cientista afirmava que o ser humano conhece apenas algumas milhares de vírus de espécies diferentes, sendo que na natureza existem milhões de vírus ainda desconhecidos, segundo que supostamente eles acreditam, né, segundo os estudos. Então tem muito bichinho aí escondido nos animais silvestres, né? E este é o assunto aqui do nosso vídeo do dia. Vai curtindo já, vai se inscrevendo no canal, acione o sininho. Só desta forma você recebe o vídeo do dia. Também clique em todas as notificações, só assim você recebe todos os vídeos e também compartilhe com seus amigos. Vamos lá. Os morcegos, o ebola, as civetas, a SARS, os cães, a raiva, os macacos, a AIDS, as galinhas, a gripe aviária. A gente quase esquece, né? Quantos já vieram dos animais, né? Quantas pragas. Estes são alguns dos animais que estiveram na alça de mira quando surgiram surtos de novas enfermidades. O último alvo foi o pangolim, suspeito já descartado de ter servido como transmissor do coronavírus, o novo coronavírus, aos humanos. Abre aspas, sempre se põe o foco nos mercados com animais vivos. Fecha aspas, aponta Santiago Mascoma, que é catedrático de parasitologia e presidente da Federação Mundial de Medicina Tropical. Abre aspas, já foi assim com a gripe aviária, quando se investigou a origem em frangos que tinham adquirido o vírus através dos restos fecais de animais mantidos na gaiola de cima, fecha aspas, acrescenta. Como resultado da crise do novo coronavírus, a China proibiu temporariamente o consumo de animais selvagens, uma medida que não inclui usos medicinais ou destinados à pesquisa. Os especialistas duvidam da eficácia da proibição, já adotada em crises anteriores. Abre aspas, a Europa é a região mais rigorosa do mundo. Esqueça que isso, né, fiscalização existe em outras regiões. É muito difícil controlar esse tipo de coisa num país com 1,4 bilhão de pessoas, fecha aspas, afirma o especialista. Um ponto de vista semelhante tem Berke Tekola, diretor de produção e saúde animal da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO. Abre aspas, cada vez que há uma crise, uma epidemia, as pessoas se aceleram e entram em pânico e leis são geradas ou modificadas, fecha aspas, observa. Mas depois de um tempo esquece, né? O ser humano esquece muito ligeiro. O controle de consumo e comércio é tremendamente difícil por 3 motivos. A falta de estatísticas, por não ser algo registrado, populações enormes e com tradições muito arraigadas, né? E a escassez de meios para aplicar a lei. Por isso, a possibilidade de ver novas doenças transmitidas de animais para humanos no futuro é muito real. Aspas, certamente não existe risco zero, fecha aspas, afirma Tekola, ele taxativo. E tem outra, né? Não se faz nada muito eficaz para combater a fome mundial, né? O ser humano tem fome, ele vai comer, meu amigo, ele vai atrás de comida, e se o bicho silvestre for a única opção, será esta, né? E aí tem a questão da tradição, né? Muito bem englobada aqui nesse texto. As feiras livres e mercados, onde se misturam muitos animais em duvidosas condições de salubridade, geram receios quando se fala em novas zoonoses, né, doenças transmitidas de animais a humanos. Abre aspas, você pega espécies selvagens, as põe sob uma situação de estresse e as mistura com outras. É o habitat perfeito para o vírus, ou para os vírus, que são inteligentíssimos, fecha aspas, indica Rickert Reijnen, do Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal, organização presente em 40 países. Falar em vírus inteligente, outro dia vi um médico falando o seguinte, que o vírus não vai matar toda a população mundial, esqueça isso, porque se ele fizer isso, ele vai morrer também, né? Então tu vê a inteligência
destes seres, né? Inteligência, modo de dizer, né? O risco não está só no consumo, mas também no comércio. Aspas, o ser humano caça animais desde o início da sua existência. Isso não é novidade, mas sim as quantidades consumidas atualmente e a capacidade dos animais de viajarem de um lado para outro do globo em questão de horas, fecha aspas, observa Reijnen. E também os seres humanos, hoje com avião, no mesmo dia você manda qualquer doença para qualquer lugar do mundo, né? A ONU calcula que o tráfico de espécies protegidas movimenta a cada ano entre 8 e 10 bilhões de dólares, 37 a 46 bilhões de reais. Aspas, a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas já regula os intercâmbios entre países. O problema é que não tem jurisdição no mercado interno. E a demanda em países como a China e o Vietnã é enorme. Para nós, esta é uma oportunidade para que as leis de proteção animal sejam revistas. Já temos legislação, mas também são necessários meios para aplicá-la, salienta Gemma Rodrigues, do WWF. Marta Pedraja é veterinária e pesquisadora espanhola. Essa especialista estudou detalhadamente o tráfico e comércio ilegal de carne de cachorro. Isto lhe serve para entender o mercado informal no qual surgem muitas das doenças transmitidas aos humanos. Me arrisco a dizer que dizer para um chinês parar de comer cachorro seria a mesma coisa que dizer para um brasileiro parar de comer carne de gado, né? Posso estar dizendo bobagem aqui, mas talvez não seja exatamente igual, mas é bem parecido, né? A pesquisadora Você pararia de comer carne de gado? Difícil, né? A pesquisadora se desloca metaforicamente a um mercado como os de Wuhan, para o qual todos os olhares se voltaram no início do coronavírus. Abre aspas. Em quase toda a Ásia, os boxes dos mercados têm uma parte visível, onde você pode comprar uma galinha. Mas há uma parte de trás onde estão as espécies proibidas pelo governo. Isso aí funciona assim em qualquer lugar do mundo, né? Quanto maior é o país e mais arraigados os costumes, mais difícil é conseguir uma mudança. Veja o caso da raiva. Parece mentira que não tenhamos conseguido erradicar uma doença que está há milênios conosco. Mas se você olhar as zonas rurais da África e da Ásia, ainda há muitos lugares onde continuam comendo carne e cérebro de cachorro sem cozinhar. Ou onde você encontra uma criança com uma mordida de semanas atrás que não foi ao médico. Fecha aspas. Algumas comunidades na Nigéria, por exemplo, consideram que a carne canina é deliciosa e protege contra as bruxas. Questão de cultura, né, de costume. Se alguém come um cérebro cru de cachorro, você imagina, né? Não é bem assim para modificar esse pensamento, né? Pedraja teve muita dificuldade para estudar o fenômeno. Aspas, os dados oficiais são quase inexistentes, às vezes porque o consumo de determinados produtos é algum tabu que a sociedade não quer reconhecer. Os países reconhecem que existem criações, fecha aspas, diz por telefone ao final de um dia de trabalho. Pedraja utilizou as pesquisas da organização Soydog, que reuniu dados sobre Phuket, na Tailândia, e de outras entidades internacionais, como a WWF. Abre aspas. A defasagem entre as poucas cifras oficiais comparadas com as estimativas das ONGs que trabalham em terreno é uma loucura. Fecha aspas, comenta. E nem precisa ir muito longe, né? Aqui na nossa região, né? Quem não conhece alguém que come, eu já comi, né? Carne de caça. É um animal silvestre, é um animal que está longe dos seres humanos e por que não pode ter uma doença nele, né? É algo muito comum em todos os países do mundo. O mesmo opina Tecola, né, diz sobre a FAO, aspas, quando falamos de consumo de carne selvagem, simplesmente não há dados. Os países não fornecem esta informação porque normalmente pertence ao mercado informal. E a falta de certezas leva ao pânico. Fecha aspas, né? Esse especialista etíope trabalhou em muitas comunidades rurais que continuam comendo graças à caça e ao extrativismo. Aspas, você não pode chegar como se fosse o chefe. Tem que se sentar com eles, com calma, e lhes dar argumentos. As recomendações da FAO, nesse sentido, são o que não são que não comam nada que tenha estado doente ou que tenha morrido por um motivo que desconhecem.
fecha aspas. Outro motivo, né? Outra coisa que acontece muito. E como se explica o que se pode ou não comer num continente como o africano, onde 275 milhões de pessoas não têm seu alimento assegurado no dia seguinte? É o que eu falava anteriormente. É fácil apontar o dedo, né? Dizer não coma isso, mas e o que nós fazemos, nós como sociedade, né? Para acabar com a fome no planeta, né? Muita gente passa fome, não tem o que comer. E aí come, claro, o que apareceu, o que se mexer na frente, acabam comendo, né? A resposta a essa pergunta é difícil. Não podemos chegar e dizer a agricultores pobres, coma isto, não coma aquilo. Que alternativa eles têm se você os proíbe de caçar? Estamos dando uma criação de porcos e galinhas em troca? Não. Então quem somos nós para mandar qualquer coisa? Eles preferem se arriscar, mas ter algo para comer. Palavras do Tecola. É verdade, né? O trabalho é árduo, o trabalho é longo, é cultural em toda a sociedade para que algo nesse sentido seja modificado. O consumo de produtos silvestres existe, embora seja quase impossível quantificá-lo. Aspas, apesar das grandes lacunas de informação em nível regional e global, existem exemplos locais. Fecha aspas, diz por e-mail o Julie Belanger, especialista da FAO. O relatório intitulado O Estado Mundial da Biodiversidade para Alimentação e Agricultura reúne uma pesquisa feita em algumas comunidades da Ásia, África e América Latina entre 2004 e 2010, na qual se concluiu que mais de 53,5% dos lares eram abastecidos com animais e plantas das matas. O relatório também cita outro estudo, segundo o qual, nos povoados tradicionais de produção, né, de arroz, as famílias comem animais aquáticos aos quais têm acesso fácil a partir dos seus campos, como caracóis, caranguejos, rãs e peixes. Apesar dos dados precários, o relatório se empenha em reunir diferentes estatísticas fornecidas pelos próprios países e algumas organizações internacionais que incluem plantas, animais, cogumelos e micro-organismos. Segundo seus dados, há no mundo 2.800 espécies selvagens usadas para o consumo humano. Abre aspas, entretanto, estes números são incompletos. Por exemplo, os países só registram o consumo de 21 tipos de insetos, quando sabemos que essa cifra chega a mais de 2.000, fecha aspas, especifica Belanger. Existe mais inseto no planeta do que pessoas, né? A rapidez na hora de compartilhar os dados num contexto global e de aplicar medidas que freiem a expansão será a chave. Assim, opinam os especialistas, como a veterinária Pedrarra. Aspas, não acredito que as medidas adotadas bruscamente num momento de crise representem uma grande mudança, mas opino que um enfoque comum nos torna mais fortes, né? Atualmente, há muitos veterinários trabalhando pela medicina humana, fecha aspas, conclui. Então tá aí, humanos que comem animais selvagens sem controle, um barril de pólvora para a saúde mundial. Especialistas advertem que controlar globalmente o consumo e o comércio de produtos silvestres é praticamente impossível e que a chave está em melhorar a forma de enfrentar as crises, ou seja, não dá para evitar que venha, o negócio é se preparar, é assim que funciona. Espero que você goste do conteúdo que aqui é trazido. Se gosta, dá aquela curtida aqui embaixo, ajuda muito o canal a crescer. Inscreva-se também, acione o sininho, assim você mesmo recebe os vídeos, recebe pelo menos o assunto, né? Se não quiser assistir, pelo menos você ficou sabendo do assunto do dia. Também compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo, e clique em todas as notificações. Também acesse meu site, lá tem muita informação para você, tá bom? Um abraço do Ariel Selba, você cuida, meu amigo, te cuida aí, e até o próximo vídeo. Este foi mais um vídeo feito especialmente para você. Não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho, desta forma você recebe o vídeo do dia. Acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. Baixe o aplicativo das nossas rádios, Rádio Clássica e também Rádio Mais Tocadas. E acesse também nossa divulgação, lá no site tem todas as informações. Divulgue de forma eficiente, via redes sociais, via internet. Um abraço do Ariel Selba e até o próximo vídeo.